Olá! Alguma vez alguém já parou para pensar em como o mundo ao nosso redor se transforma em pensamentos, em sentimentos? Pois é uma jornada simplesmente incrível que acontece numa velocidade alucinante dentro da gente. E é essa viagem que vamos desvendar agora. A grande questão que vai guiar a gente é esta: como que um simples toque na pele viaja pelo corpo e se transforma na sensação que a gente percebe? A resposta para isso está na linguagem secreta das nossas células nervosas, os famosos neurônios. Para entender como eles se comunicam, a gente precisa começar pelo silêncio. Vamos conhecer o nosso protagonista, o neurônio, no seu estado de repouso. Mas já vou adiantando. Não se engane. Repouso aqui está longe de significar inatividade. Se a gente pudesse olhar bem de pertinho, ia ver que mesmo em repouso, o interior do neurônio tem uma carga elétrica negativa se a gente comparar com o lado de fora. Pensa nele como uma pilha, uma bateria minúscula, sempre carregada, prontinha para disparar um sinal a qualquer momento. E essa carga tem até um valor específico. É o nosso número mágico, menos 70 milivolts. Esse é o tal do potencial de repouso. Ele é o ponto de partida para absolutamente toda e qualquer comunicação entre os neurônios. Tudo começa aqui, nesse estado de prontidão elétrica. Tá, mas como é que a célula mantém essa carga? Bom, isso acontece por causa de um controle super rigoroso de íons, principalmente sódio e potássio. Isso é gerenciado por uns porteiros moleculares, em especial a bomba de sódio e potássio que trabalha sem parar para manter esse equilíbrio delicado. Ok, agora a calmaria acaba. Chegou um estímulo e ele está prestes a perturbar esse estado de repouso. É aqui, gente, que a mágica acontece de verdade. Uma reação em cadeia está prestes a começar. E na comunicação dos neurônios, não existe mais ou menos. É a lei do tudo ou nada. Ou seja, para um sinal ser disparado, o estímulo tem que ser forte o suficiente para atingir um certo nível, um limiar. Se atingir, pá, o sinal dispara com força total. Se não atingir, não acontece nada. Simples assim. É tudo ou nada. Esse disparo, que tem o nome de potencial de ação, acontece em 4 fases bem claras. É como se fosse uma onda viajando pelo neurônio, ou uma fileira de dominós caindo. Um evento super rápido, preciso e muito poderoso que leva a informação adiante. E o que causa essa onda? É um balé de íons. Primeiro, portões se abrem e íons de sódio com carga positiva inundam a célula. Isso causa despolarização. Mas aí a célula precisa se reequilibrar, certo? Então, logo em seguida, outros portões se abrem, permitindo que os íons de potássio saiam. E essa saída de cargas positivas é a repolarização. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o resultado desse entra e sai de íons. A gente vê a voltagem da membrana disparar, atingir um pico lá em cima e logo depois despencar, voltando ao estado de repouso. Isso aqui, essa curva, é a assinatura elétrica de um pensamento, de uma sensação, viajando pelo neurônio. Certo. O sinal viajou por todo o neurônio e chegou ao fim da linha. Mas a jornada não acabou, não. Agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. Precisa saltar um pequeno abismo, a sinapse, para conseguir chegar na próxima célula. E existem 2 formas de fazer essa travessia. De um lado tem a sinapse elétrica, que é como se fosse uma ponte, super rápida, direta. Do outro lado, a sinapse química, que é mais lenta, mas em compensação é incrivelmente versátil, porque usa mensageiros químicos. É uma escolha clara entre velocidade e complexidade. E olha só, a diferença visual entre elas é gritante. Na sinapse elétrica, que é a esquerda, as células estão praticamente coladas, o que permite que o sinal passe direto, sem nenhuma interrupção. Já na química, à direita, existe um espaço, a tal da fenda sináptica, que exige que a mensagem seja enviada de uma célula para outra. Para conseguir cruzar esse espaço, o sinal elétrico é obrigado a se converter num sinal químico. É como se um neurônio colocasse a mensagem dentro de umas garrafinhas, que são os neurotransmissores, e as liberasse para que a célula seguinte possa recebê-las. Agora vamos conectar todo esse processo celular com a nossa experiência do dia a dia. Como é que tudo isso se transforma numa sensação real? Com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. A jornada começa aqui, na nossa pele. A gente tem receptores especializados que são como os tradutores do nosso corpo. Eles pegam eventos físicos, tipo pressão, vibração ou calor, e convertem isso para a linguagem elétrica que os neurônios entendem. E não temos só um tipo de tradutor, não. Temos vários. Os mecanorreceptores cuidam do toque e da pressão. Os termorreceptores, da temperatura. E os nociceptores são responsáveis pela dor.
Cada um é especializado em captar um tipo diferente de informação do ambiente e fazem isso o tempo todo. Agora vamos dar um passo para trás e tentar apreciar a escala disso tudo, porque o que a gente acabou de ver não é um evento isolado, é uma verdadeira sinfonia acontecendo a cada microsegundo dentro da gente. A velocidade é simplesmente estonteante. Pensa só, um único neurônio pode disparar mais de 1000 desses impulsos elétricos, desses potenciais de ação, a cada segundo. Agora tenta multiplicar isso pelos bilhões de neurônios que a gente tem. É um número que a gente nem consegue imaginar. No fim das contas, é isto. Do toque mais sutil à emoção mais profunda, toda a nossa experiência consciente é construída sobre essa orquestra de trilhões de sinais elétricos e químicos. É literalmente a base da nossa realidade. E isso tudo nos deixa com um pensamento final. Se essa tapeçaria tão complexa da nossa consciência, nossas memórias, dores e alegrias, é, na sua essência, uma corrente de sinais elétricos, o que então nos torna humanos? Uma questão para se pensar.